O Teatro Santa Rosa é um dos mais importantes patrimônios histórico e cultural da Paraíba. Inaugurado em 1889, ele atravessa gerações, preservando a nossa memória e sendo palco de grandes espetáculos, projetos educativos, dentre tantas outras ações. Hoje, o Observatório Cultural conversa com Adriana Pio, que é diretora do Teatro Santa Rosa e vai falar para a gente sobre investimentos, ações e o que é que aguarda o futuro para esse palco sagrado. Olá, Adriana. Olá, você que está em casa também. Adriana, por que é tão importante o Teatro Santa Rosa para a Paraíba? Oi, Carol. Então, o Teatro Santa Rosa foi construído tal como os primeiros teatros do Brasil, né? Ele figura entre os 10 primeiros, né? A gente gosta de ficar nessa disputa aí de colocação e tal, mas é melhor pensar que ele fica entre os 10 primeiros, porque as referências são diversas. E foi a mesma lógica, né? Para abrigar, para ser o centro de referência da elite cultural da época, né? Era o centro dos encontros de políticos, da sociedade, né, mais abastada. Era um lugar de elite mesmo. Porém, isso, com o decorrer do tempo, a elite vamos pautar em séculos, né? O século XIX era basicamente uma elite que frequentava esse tipo de espaço. Ainda bem, né, que cada vez mais se populariza, abre mais para todas as classes sociais e sem distinção. E se torna importante pela passagem de artistas do Brasil e do mundo, né, principalmente companhias espanholas e portuguesas em circulação, passando pelo Brasil. Passavam basicamente por Salvador, Rio de Janeiro, Recife e chegavam até o Teatro Santa Rosa na Paraíba, né? E outras companhias, as nacionais também, sempre que circulavam, o Teatro Santa Rosa não ficava de fora desse roteiro dessas companhias, né? Pela importância que é ter um espaço com essa arquitetura primorosa, apesar de mais intimista do que os primeiros teatros nordestinos, por exemplo, como o Arthur Azevedo em São Luís, o Santa Isabel em Recife, são bem maiores, né? O Santa Isabel, inclusive, tem a capacidade que é exatamente o dobro do Santa Rosa, mas o Santa Rosa tem essa coisa intimista que torna ele muito especial, muito lindo e importante, né? Aconchegante para a construção da história cultural brasileira, né? Uhum. Adriana, você falou do tempo, né? Um dos primeiros teatros do Nordeste, do Brasil. Ao longo desses 130 anos, né? Cerca de 130 anos já de trajetória, o que é que a gente pode destacar do Santa Rosa? Eu acho que tem, assim, tem fatos tanto negativos quanto positivos, apesar de que os positivos são bem maiores, né? O que torna uma casa de espetáculos importantes? São os eventos que acontecem neles, né? Aqui, por exemplo, a gente teve não só essas companhias, como eu falei aqui, né? Como a gente teve tipo eventos internacionais que, apesar dessa peculiaridade de ser uma companhia internacional e que transformou numa tragédia que em 1900 ou 1902, que o mágico estadunidense sueco, né, faleceu aqui dentro num acidente. Então, você vê que tinha realmente as companhias, né, internacionais. E resulta numa mágica que eles vão usar um gás que ainda não tinha no Brasil para fazer a mágica. O espetáculo era, se não me engano, as serpentinas, uma coisa assim. E resulta nesse acidente que morrem os dois. Então, são eventos marcantes e que a população fica falando, né, fica mastigando aquilo por uma vida e acaba se tornando fato marcante e histórico. Como também que isso aqui já funcionou
a casa funcionou durante 30 anos, mais ou menos de 1911 a 1941, 30 anos, né, como cine-teatro também. Então, filmes importantes foram rodados aqui dentro, né? Também a Assembleia Legislativa funcionou aqui para poder mudar o nome da capital. Foi nessa casa na época, né? Se não me engano, por uma reforma, e a Assembleia funcionou temporariamente aqui. Então, esses fatos vão marcando a história do lugar, né? Não bastasse essa imponência, né, de madeira que tem, o pinho de riga, uma madeira rara, e torna o espaço muito importante, né? Com essa acústica primorosa que se tem, né? A madeira ajuda muito, é por aí. Muita coisa, né? Muita história. E por falar em história, o nome Santa Rosa, o que é que remonta? Santa Rosa, inclusive, né? Teatro Santa Rosa com TH ainda. O que é que remonta esse nome? Então, antigamente, a língua portuguesa era muito marcada, né? Por uma grafia que remetia à etimologia das palavras. Então, o teatro vem de teatron, que é grego, né? Que é lugar de ver, né? E em grego é com TH, é escrito teatron com TH. E durante muito tempo ficou assim, né? Sendo usado dessa forma. Em 1911 tem uma das primeiras reformas da língua portuguesa, e aí se abole o TH de muitas palavras, inclusive a própria palavra ortografia era com TH. Sim. E foi abolida, né? Foi tirada. Farmácia com PH. Então, muitas palavras saem, porque no português vai perder sentido usar uma letra que não tem som. Então, que diferença faz para nós ter teatro com H ou sem H? Porém, como já é grafado no frontão triangular o nome do teatro com TH, e como a maioria dos teatros históricos, os teatros monumentais do Brasil, ficaram com essa grafia, como se teatro fosse parte do nome, né? Assim como o Rosa com Z, que na verdade, quando o teatro é inaugurado, o presidente da província na época era o Francisco da Gama Rosa, que resolve se homenagear usando o nome dele aí. Era muito comum colocar santa nos teatros, né? Você vai ver Santa Isabel, o São Pedro, no Rio Grande do Sul, né? Botava esses santas para todo lado aí. Eu não sei nem exatamente de onde vem essa necessidade de botar o santa. Mas o Rosa vem do nome do presidente da província, né? Uma homenagem. E eu acho que já teve até... Alguns historiadores tentaram aqui, né? Paraibanos, tentaram até puxar um movimento para mudar o nome do teatro, voltar para tirar o H, né? E botar Rosa com S. Mas qual o sentido disso também? Acho que até por isso não avançou. Mas a gente teria que mudar também na fachada do teatro toda essa grafia, fazer esse movimento aí, né? E é um nome muito emblemático já, né? Pelo menos para o estado, assim, a gente quando fala já lembra da grafia dele. E aí queria te perguntar, falando ainda de história, né? O Teatro Santa Rosa é um palco sagrado, assim, para muita gente, né? Muitos artistas paraibanos têm muito orgulho de terem estreado aqui, os que ainda não pensam, sonham com essa coisa de pisar aqui, se apresentar aqui. Como você acha que se deu, assim, essa consolidação dentro da cena cultural artística do Santa Rosa? É um palco que prioriza, né? Assim, eu acho que é um lugar que também tem esse orgulho de trazer, né, a arte paraibana para cá. Eu realmente vejo assim, a maioria dos artistas que eu conheci na Paraíba tem muito orgulho de dizer que iniciou aqui. E eu vejo não só... eu conheci, por exemplo, quando eu assumi o Santa Rosa, Lau Siqueira
me contou que a Eva Vilma tinha o maior sonho de retornar aqui, porque ela disse que não queria morrer sem retornar a esse palco que foi muito especial para a carreira dela. E por incrível que pareça, nós chegamos a ter até o contrato assinado para ela vir em 2019, se não me falha a memória, 2018 ou 2019. E aí o processo foi interrompido, ela cancelou a turnê por causa de gravação de novela, né? Aí depois ela faleceu, interrompeu. Mas para você ver, assim, Selma Reis também já falou que gostaria muito de retornar a esse palco. Então você vê que muita gente dá essa importância. Em 2017, uma coisa que marcou, assim, para mim, marcou muito ver o Alexandre Nero circular por aqui dentro e, assim, como que eu diria, maravilhado com a casa. E ele não parava de falar, abria os braços assim dentro, ficava rodando e falando, né? Que lugar especial, que casa linda, que espaço importante, né? E todos que chegam, né? E eu vejo assim que os paraibanos também falam a minha casa, né? Isso é muito bonito, é muito bom. Pertencimento, né? E assim, eu acho que para todo artista, especialmente o artista local que sabe que tem uma casa que é o lugar dele, isso é muito bom. E muito uma importante. casa como essa também, né? Não é? Qualquer casa. Uhum. Adriana, vamos falar agora um pouquinho sobre atividades, programação. Quais são as principais atividades que acontecem hoje aqui no Santa Rosa? A gente acabou de sair de uma obra de manutenção, né? Uhum. Teve um bom investimento aqui para fazer uma manutenção bem profunda. Foi muito bom isso e agora a obra foi finalizada, foi entregue parcialmente, porque ainda tem uma parte do estacionamento para terminar, que não estava previsto e que depois foi detectada a necessidade de mexer, né? Uhum. Então ainda vai terminar essa parte lá, mas isso não afeta o funcionamento da casa em si. Então nós vamos funcionar, porém só a partir do dia 10 de outubro, porque até o momento nós estamos agora trabalhando com equipamentos. Uhum. Não dava para testar equipamento no meio da poeira da reforma, da obra em si acontecendo aqui, né? E aí a gente identificou que teve equipamento que danificou, já estava meio ficando obsoleto, já vinha com mau funcionamento e tal. E aí, na testagem, a gente identificou que realmente precisava de substituição. Uhum. Então já está sendo providenciado, está sendo adquirido já. E aí nós vamos retomar, a pauta foi aberta ontem, né? A marcação foi aberta ontem para as atividades serem retomadas em 10 de outubro. E para o ano que vem é outra etapa, tá? Mas então, basicamente o que nós temos aqui são espetáculos majoritariamente de teatro e dança. Por incrível que pareça. Tem música também, mas assim, majoritariamente é teatro e dança. São espetáculos locais e nacionais, mas muito, a maioria, locais. E com estúdios de dança. Final de ano, os teatros, não só da Paraíba, né? A gente já visitou, já tivemos visitas técnicas a outros teatros e no Santa Isabel, no Teatro do Parque, em Recife, a troca de figurinha é muito igual, sabe? Eles falam a mesma coisa lá, que a demanda em final de ano é muito por estúdios de dança, escolas de teatro de dança que querem fazer suas conclusões, né? Querem mostrar resultados das aulas, e não só dos próprios teatros, mas também da cidade como um todo, né? E aqui sempre foi assim, quando a gente abre a pauta, tipo, um exemplo assim, se 2024 a gente abre a pauta para 2025,
os primeiros meses a esgotarem dezembro. E aí começa a subir, vem para novembro. Então, novembro e dezembro, normalmente é difícil você ter entretenimento mais livre dessa linha de proposta, sabe? Adriana, eu vou pedir só um momentinho para a gente chamar o comercial, porque daqui a pouco a gente vai continuar essa conversa que está muito boa. Fica com a gente, até já!